pessoal, hoje é o nosso terceiro podcast. Já tivemos podcasts muito legais, mas esse não é que não seja especial. É com uma pessoa que eu gosto muito, com uma pessoa que já conheço a longa data. Veja, fui professor do irmão, fui professor dele, já aprovei ele 3 vezes. Primeiro lugar na CISA Computação, 9º lugar Federal Computação, tudo 900 em matemática. Mas ele adora computação, mas o coração brilhou, vibrou pela área médica. Água e vinho, Marconi, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver? Esse que vos fala, em outro podcast, disse que fez veterinária. Deixei tudo, fiz matemática e estou aqui. E com ele não foi diferente. E isso vai ser debatido hoje. Ah, sim, viu? Faz medicina na Federal. E além disso, nas horas, quer dizer, horas vagas. Mas nem horas vagas, sabe? Porque ele também é um trabalho, e um trabalho muito bem feito, eu recomendo. Tá? Ele também faz a parte de... Não é coach, mas ele faz aquele atendimento com o aluno, ele faz aquela coisa personalizada, pega na mão do aluno, enfim, ele viveu, tá, o lado do ensino médio, vive o lado dramático para estudar e passar, passou e hoje ajuda a quem precisa desta vaga em medicina ou no curso que deseja. Eu estou falando de Samuel, é Massaro? Massaro. Toda vez eu errava. O meu amigo de longuíssima data, Samuca. E é uma satisfação incrível que ele esteja por aqui. Seja muito bem-vindo ao terceiro podcast. Que comece. Pessoal, e agora, nada mais justo que ele mesmo se apresente. Porque eu só fiz elogiar. Só que eu sou justo. Eu elogio quem merece elogio. E dou bronca quem merece bronca. Mas esse aqui não. Embora eu já tenha uma bronca no passado, mas isso aí é passado. Samuca? Opa. Satisfação incrível estar você aqui. Prazer imensurável estar aqui nesse podcast. Exagerado. Veja, a palavra é sua. Pronto. Como ele já me apresentou aqui, já deu todo o falar de que eu sou, mas eu tô aqui para falar um pouquinho a mais, né? Eu tenho a minha mentoria de estudo, como ele falou aí, eu trabalho com os alunos e etc, mas atualmente estou estudando medicina na Universidade Federal de Pernambuco, sou monitor de neuroanatomia, estou na Liga de Urologia, também estou na Atlética, vou ser presidente da Atlética daqui a pouco, quebra tudo, mafiosa, e é isso, velho. Eu estou aqui para conversar um pouquinho com o meu ilustríssimo professor, porque eu tenho uma saudade do caramba de ver a aula dele. Ele é bondoso, mas ele sempre foi assim. Veja, antes da gente começar, eu quero fundamentalmente falar uma coisa, perguntar uma coisa que sempre martela muito na cabeça dos alunos. Veja, o que fazer e como fazer. Mas isso você não vai dizer agora, porque você vai também falar, e também falar da sua mentoria, nada mais justo que você fale da sua mentoria. Mas, assim, primeiro, eu quero que você fale um pouco de trajetória. Você estudou na escola tal, a gente sabe que foi meu aluno também de escola, né? O GGE, que eu estimo muito, é uma escola que eu tenho um carinho gigantesco por ela, eu sou fã do GGE. E, assim, além de fazer turma de medicina, na turma de medicina, eu posso dizer, porque agora eu estou na frente dele, hoje ele já colhe os louros, mas ele não passou por uma bobeira dele, era para ele ter passado no 3º ano, no 1º ano que ele fez medicina, mas entenda, a vida é aprendizado. Ele aprendeu, no outro ano correu atrás e conseguiu passar com folga. Tá? Isso faz parte do aprendizado. Mas eu quero que Samuca, né, meu amigo Massaro, ele explique um pouco da trajetória dele, como era o ensino médio, tá? Depois que terminou o ensino médio, como foi o procedimento, o proceder para estudar medicina, porque você teve uma mentalidade para passar em ciência da computação. Ou seja, ele tem uma prioridade. Por exemplo, ele tinha prioridade de matemática e redação, que são os pesos maiores. Mas agora ele teve que virar a chave, porque além de saber ser bom em matemática e redação, ele também tem que ser bom em tudo, porque ele precisava de medicina. Então assim, não vou falar mais não. Vou deixar com que ele fale, que eu falo demais. Perfeito. Na minha trajetória, Marconi, o que aconteceu foi o seguinte. Sempre fui um aluno bom, de bom pra ótimo, eu tirava notas acima de 8, 8,5, sempre ali naquelas notas. Contudo, eu nunca quis medicina até o 2º do ensino médio.
que foi quando eu entrei inclusive na turma ITA, eu dei uma olhada lá na turma ITA, me assustei um pouquinho, aí eu fui pra turma Medicina, né? Aí quando eu fui pra turma Medicina é que meus olhos começaram a brilhar, comecei a conviver com gente que queria também, comecei a entender, nunca tinha passado pela minha cabeça querer Medicina, aí quando eu quis eu falei, pô, dá pra dar, né? Aí no segundo ano eu comecei a estudar mais do que eu estudava, só que ainda aquele estudo, que o estudo quando a gente tá imaturo no colégio é muito diferente de quando a gente vai pro cursinho, na minha visão. Tipo, é um estudo que a gente estuda muito pra prova, estuda muito de véspera, que você é uma pessoa imatura, sabe? Tipo, tá atrás ali só da nota. E é um estudo muito diferente do estudo quando você vai no cursinho, que é um estudo mais prolongado, de longo prazo, você focando em uma prova, ou em três, tipo, se você vai fazer alguma particular. Aí, quando eu passei pro terceiro ano, eu estava estudando, eu estudei o meu segundo, como uma pessoa de colégio estuda mas eu fiz o seu curso Lembro no demais. segundo ano. Total, Eu já. comecei no segundo ano, que é Já uma coisa foi. que eu aconselho muito, que é começar o cursinho, principalmente de matemática e redação, no segundo e no terceiro ano já. Tipo, no segundo ano já começar. E no terceiro, complementar, claro. Tipo, tem que tá, no terceiro tem que ter. Redação e matemática é imprescindível, assim. Tem que estar. Aí eu já fazia o curso contigo, tanto que no segundo ano eu tirei 860 em matemática. Lembro demais. 860 no Lembro segundo demais, ano. total. Segundo Então, ano. tipo, foram tipo 35, 36 a 6, não lembro na Sim, época. sim. Mas foi um resultado muito bom para quem era do segundo ano, ótimo. Contudo, no terceiro ano, apesar de ter estudado, eu acredito, de uma maneira melhor, o que me afetou muito foi o emocional. Eu vomitei antes das duas provas, tanto do primeiro dia quanto do segundo. Eu estava saindo de casa, na hora que eu abri a porta, não consegui comer, que é uma coisa que não é normal de mim. Tipo, mesmo quando eu tô nervoso no dia a dia, eu como. Nesse dia eu não consegui comer. Voltei, vomitei e fui pra prova sem ter comido e vomitado. Ou seja, tipo, eu tava completamente out, assim. Interrompendo a fala dele, mas é muito importante que ele que viveu, né? Porque às vezes o aluno acha que a gente fala, né, do nada. Mas não é isso não. Veja como o estado emocional ele muda a vida do candidato. Porque em outros podcasts que você teve a oportunidade de ver, eu disse, olha, veja só, a parte intelectual você cresce de forma exponencial, você estuda muito e consegue. Mas se você não tiver inteligência emocional para a coisa funcionar, não vai rolar não. Uhum. Porque ele tinha um conhecimento, ele sempre teve um conhecimento bom, sempre foi muito aplicado. A turma dele também era muito boa, que eu vou falar nisso daqui a pouco. Mas veja o quão um estado emocional derruba uma pessoa que tem um conteúdo, uma bagagem de conteúdo gigante. Então, a pergunta é, faça a pergunta para você. Vale a pena você, preste atenção, vale a pena você ter um nível intelectual altíssimo, mas um estado emocional que não sabe trabalhar? Mas você trabalha com o tempo. Ah, Marconi, para tu é muito fácil, que já está aqui onde tu está. Não, não é isso não. Eu já passei por onde você passou. Eu quero que você entenda que você tem que começar a trabalhar isso em você desde cedo. Se você não tiver, se você precisar da ajuda de um profissional, da psicologia, faça. Não é, isso não é demérito nenhum. Porque às vezes o cara ele fica receoso. Não vou. Será que eu vou, velho? Não deixe o problema se avolumar. Porque se você deixar o problema se avolumar, ele vai lhe aperrear. No momento você mais precisa. Tem que fazer. Tipo, um vestibulando tem que estar com acompanhamento psicológico, velho. Tipo, não, eu nem debato isso na mentoria. Quando eu tô na minha mentoria, eu falo, quando eu percebo que tem essa questão emocional, a maioria tem, eu chego e falo, você faz terapia? Não. Eu falo, poxa, velho, tem que fazer. Eu boto como pré-requisito. Minha mãe diz uma frase muito séria, que eu sempre guardo pra mim. Corda que estica demais, ela parte na hora que você mais precisa. Veja, ele abriu para fazer prova. Veja, ele saiu em casa para fazer prova, documento na mão, e teve ânsia de vômito. Ele tinha alguma coisa física? Não, puramente emocional. Foi. Totalmente emocional. Não consegui dormir, tive pesadelo. Foi tudo muito ruim. Agora, passou do Enem, tudo voltou normal. Tudo voltou normal. Nada, não deu nada. Entende como é? Eu vou pegar o gancho, mudando um pouco de assunto. Veja como um ambiente ele faz a diferença no aluno. Vamos lá. Ah, Marconi, eu tenho dificuldade em matemática, em física, química, história, não importa. Mas você se rodeia de pessoas que gostam de matemática, que estudam, que teoricamente tem uma bagagem maior que você, que aquele conteúdo, mas aquilo contagia. Então, se você está num ambiente que todo mundo tem um bem comum, você quer aquele bem comum também. Por que eu digo isso?
Porque a turma dele de medicina, lá do GGE, foi uma turma fantástica. Foi a turma de João. Foi. De João, por exemplo, de Rafa Marina. Grandona, as gêmeas. Foi a gente Elas foi foram também. no outro ano. Foi no Mas outro ano, foi né? João, Marina, que passou no UPE, Luiz Fernando no Sim, UPE, Luiz Caio no Fernando, UPE. Caio, sim, quem mais? Júlio, que passou no SpaceX, né? Que Sim, ele tava total. querendo aí. Júlio, Vili, que total. tava- Vili. Vili FPS, Vili. Vili, né? Gosto demais de Vili. Gosto demais dele. Foi uma Caramba. turma muito boa. Veja, é uma turma, veja, entenda. O ambiente, ele faz com que você mude. Ah, tô desmotivado. Então, se junte com pessoas que têm motivação. Porque um ajuda o outro. Veja, ninguém tá sorrindo todos os dias, não. Ninguém também tá triste todos os dias. Dias e dias. Dias dispostos, dias indispostos, mas só vai. Tá com medo? Não importa. Tá ansioso? Não importa. Segue em frente. Juntando isso aí que tu fala de juntar a turma, tem muita gente no cursinho que se isola. Uhum. Tipo, e isso eu sempre achei muito absurdo, assim. Tipo, toda vez que eu tava no cursinho, eu tentava juntar uma galera, pô. Por exemplo, vou dar um exemplo preciso aqui. Eu cheguei na monitoria, João, atual meu parceiro da mentoria. Joãozinho. João Magalhães, ele chegou na mentoria lá com umas provas de matemática para tirar dúvida, quando eu era seu monitor. Isso já depois, bem depois. Mas aí ele veio, chegou quando eu já estava estudando para medicina. Aí eu descobri que ele era monitor de Carlos. E, tipo, João não era tão bom em matemática. Mas imagina se eu pensasse, tipo, algo, meu Deus, ele é fraco aqui, eu não vou dar atenção pra ele, por exemplo. Não. Imagina, aí eu soube que ele era monitor de Carlos, aí eu falei, pô, velho, eu preciso de ajuda em biologia. Ele precisa de ajuda em matemática. Passamos junto, sabe? Tipo, se junta, o legal é colar no outro e fazer esse grupo. Mas Samuel, eu não tenho esse grupo. Monta. Vai na monitoria, conhece outras pessoas, vê, debate prova. Tipo, tem muita gente que tem muito medo de falar os acertos, medo de falar sobre prova. Quanto mais medo e peso tu colocar sobre aquela prova, pior vai ser, pô. Tem uma psicóloga que eu gosto muito dela, que é Ana Beatriz. Ela tem milhões de seguidores, eu gosto muito dela. E ela fala uma coisa muito interessante. Ela diz assim, é um podcast dela que eu assisti várias vezes já. O que é que estraga as pessoas? Comparação. Comparar. Veja, em vez de você fazer o seu, você está mais preocupado com o que o outro está fazendo. Isso está errado. Veja, você nunca vai evoluir. Veja, a gente usa alguém para se inspirar. Todo mundo teve algum mestre na vida que se inspirou. Tá certo? Isso é normal. Isso é normal. Pode ser os pais, pode ser um tio, pode ser eu sou fã do meu irmão, entendeu? Ele é bem sucedido, e eu graças a Deus, estou bem sucedido porque eu me inspirei nele. Eu me inspirei. Tá certo? Agora, comparar, não. Porque, assim, veja, a ideia da comparação, quando você começa a se comparar com o outro, as palavras não são minhas, tá? A palavra é da Ana Beatriz, a psicóloga. Quando você começa a se comparar com o outro, você sai do seu foco. Porque você quer ser o outro. E não pode acontecer. Você tem que fazer o seu trabalho. Por exemplo, matemática com Marconi. Vamos lá. Marconi faz um nivelamento. Beleza. Eu escuto crítica, escuto. Eu ligo pela crítica. Se for uma crítica construtiva, eu mudo. Se não for, eu nem ligo. Porque, veja, se eu fizer bem ou se eu fizer ruim, não vão falar de mim? Então, pra quê? Eu vou me preocupar com o quê? Não. Aí as pessoas ficam preocupadas com o que o outro fala, deixa de falar. Não pode. A vida é assim, veja. Ele vai ser um médico que vai ser médico, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas vai gerar competição, infelizmente as pessoas... Veja, isso é o mundo que vivemos, entendeu? Agora a pergunta é, o que é que você tem que fazer? O que é que você está fazendo para burlar isso? O seu trabalho. Faça seu trabalho e acabou. E ninguém vai ter isso de você. Tem uma palavra que eu sempre uso na mentoria quando a galera começa a se comparar assim com as outras pessoas. E eu falo, velho, o que tu tá falando é muito injusto. Tipo, é injusto você comparar às vezes. Algumas comparações são injustas. Tem alguém que tá tentando há 4 anos, a pessoa tá tentando agora 1 ano e quer ter o mesmo acerto, quer ter tipo... Sabe, é como se o teu terreno fosse um deserto, o terreno da pessoa fosse uma terra super fértil, por exemplo, e ele tá plantando um jardim bom, mas não é o melhor jardim que ele podia plantar, por exemplo. E você no deserto conseguiu plantar uma rosa. Tipo, onde é que... Aí você vai comparar, ele tem mais flores, ele tem... Vai, não interessa. Vou dar um exemplo. Eu tive uma aluna, gosto muito dela, hoje ela é mãe, casada, bem casada, o marido dela é ótimo. Verônica, o nome dela. Ela é uma loura gigantesca, né? Foi ganhando em Caruaru. Todas as vezes que eu dei aula em Caruaru, ela sempre fez curso comigo. Eu passei 1 ano fora, ela fez um curso fora com outro professor e a nota dela caiu.
Ela voltou e ela ia para o 6º ano. E ela chegou para mim, aos prantos, marcando não sei mais o que fazer. Porque ela sabia de tudo, mas ela sempre tinha humildade de entender que ela estudava, mas ela disse que não aguentava mais estar na sala de aula. Aí eu disse, eu vou arrumar uma coisa boa para você vai ser minha monitora. Mas veja, eu não passei, veja, entenda, você é extremamente competente. Você tem um volume de conteúdo, porque você vai ter uma inspiração para estudar, porque você precisa passar por outro. Pois ela fez uma monitoria com maestria, a monitora dela estava sempre cheia, e quando ela passou com folga. Caruaru são 40 vagas, ela passou na posição 18. Passou folgadíssima. E ela disse, a monitoria foi a melhor coisa do mundo. Foi cansativo? Foi. Eu chegava em casa exausta. Mas eu construí. E tem exemplo de Samuca, que foi monitor meu. E tem exemplo de Breno, que foi monitor meu vários anos. Que agora... Meu calouro. Pois é. Olha o calor dele aí, ó. Meu tá calouro. E não, tá vendo? Olha quem toma conta de Breno aí. Então, veja, eles são exemplos de superação. Aí a pergunta é, o que é que você tem de diferente dessas pessoas? Absolutamente nada. Só que eles estão num momento à frente pela experiência. Mas você vai chegar, a pergunta é, você vai desistir? Você vai se comparar? Não pode. Veja, você é você, ele é ele, Breno é Breno, X é X, Y é Y. Faça o seu independente de qualquer coisa. Agora eu quero que você fale um pouco da sua mentoria. Porque, assim, eu tenho muitos alunos que fazem mentoria com você, né? E o teu trabalho é em cima de quê? É em cima de provas, atendimento, uma vez por semana? Diz aí. Pronto, o atendimento que eu faço lá na mentoria junto com o João, a gente faz um atendimento intercalado. Em uma semana eu atendo, outra semana o João atende, e a gente trabalha sob simulados semanais. Que é uma coisa que, tipo, uma coisa que a gente percebeu que fazia muita diferença no nossa trajetória era fazer simulado. Mas não fazer simulado, porque a gente recebe muito aluno na mentoria que fazia simulado toda semana, todo dia, mas não adianta nada você fazer um simulado e não corrigir. Ponto final. Se você não tira suas dúvidas do seu simulado passado, você não fez um simulado. Ponto. Não tem discussão nisso aí. Você tem que fazer o seu simulado, a gente coloca para a pessoa corrigir esse simulado. E a gente aplica estratégias de como fazer uma prova. A gente ensina para a pessoa como fazer a prova. A gente tenta ensinar, tipo, faz tu que tem uma facilidade em matemática, faz tudo em matemática primeiro, depois vai para naturezas. É pessoal de cada um, sabe? Tipo, cada um vai ter a sua estratégia. Tem gente que começa por naturezas, tem gente que começa por matemática, tem gente que... Enfim, a gente debate isso e tenta achar a melhor estratégia para essa pessoa. A gente faz o horário de estudos semanal dessa pessoa. Tipo, sempre que é eu ou o João, a gente faz isso. Aí é um encontro de meia horinha que a gente faz o horário, tira as dúvidas do simulado e anota esses resultados para ir acompanhando. Então, qual é o trabalho da mentoria no geral? É uma organização de estudos. Tipo, a gente tá lá para tirar esse peso do aluno. Porque você ter que se organizar, estudar, papapá, é muito, tipo, fica mais pesado. Quando você tem alguém que você bota, tu vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sempre dentro das condições reais, porque tem gente que faz horário aí, bota tudo, e você olha pro horário e fala, você não vai fazer isso aqui. Veja, quando ele faz horário de estudo, eu gosto muito dos horários dele. Eu acompanho, porque o pessoal não vem pra mim. Tô fazendo mentoria com Samuel, com o João, tal, aí não mude nada. Não mude nada. Poucas foram as coisinhas que, assim, eu não mudei, Eu acharia essa opinião. Porque, assim, eu não interfiro no trabalho de um profissional. Então, veja, eu faria desse jeito. Fale com ele. Aí ele volta pra ele, acha mais conveniente e faz. Uma coisa que ele falou aqui, uma ressalva muito interessante, foi o seguinte. Se você não corrigiu o simulado, infelizmente você não fez nada. Aquilo que eu tinha falado no outro podcast, se você faz simulado e você não tem embasamento teórico, eu tenho lacuna aberta, não vai dar certo não. Porque sempre vai ter aquela falha, sempre vai ter aquele exercício que ele não vai acertar, sempre vai ter aquele conteúdo que ele vai martelar. Aí ele não vai conseguir, então ele não tira uma nota tão boa no simulado, aí ele se desmotiva. Ao invés de ele construir matemática, para ir bem para fazer simulado, ele prefere atropelar as etapas. Aí não pode. É como geometria em matemática. Todo mundo gosta, a maioria das pessoas gosta de estudar álgebra, porque é mais dinâmico. Não. Mas geometria, ele precisa estudar o conceito geométrico para aplicar. Aí ele não quer fazer. Ele quer direto fazer as questões. Resultado, se frustra. É, óbvio. Aí julga que geometria é mais difícil do que álgebra. Uhum. Eu gosto, veja. Eu gosto de geometria. Eu gosto também. Eu gosto. Assim, eu gosto e gosto mesmo. Entendeu? Deixa eu ver uma coisa. Me fala do que foi a experiência
de fazer um curso universitário e ter a coragem de deixar para fazer outro. Porque às vezes os alunos eles começam a fazer os cursos e eles ficam com medo. Ficam com medo. Ah, não, minha família é X, Y, Z. Claro, ninguém está dizendo que você tem que ir em contra da sua família. Mas você tem que entender o que é melhor para você, como pessoa e profissionalmente. Fala um pouquinho mais dessa... Véi, essa história foi muito difícil. Tipo, porque uma coisa é você já tá, tipo, sair do ensino médio, tá indo atrás, tipo, tá tentando, beleza. Outra coisa é você tá, no meu caso, né, na terceira melhor universidade de computação do país, no centro de informática, que é o maior centro do Norte e Nordeste de tecnologia, e você é abdicado certo pelo completo duvidoso, sabe? Tipo, ó, vou largar aqui o certo pra ir pra tentar aí 70 vagas e é isso. Tipo, eu lembro que eu demorei muito. Eu olhei assim, eu olhava. Eu só larguei porque teve 2 semanas finais assim que eu passei, tipo, na cama pensando se era aquilo que eu queria fazer. Porque eu não me via fazendo, sabe? Tipo, não é que eu não gostava, eu era bom, eu gostava de computação. Mas eu nunca me veria trabalhando ou fazendo aquilo. E no dia que eu falei com minha mãe, eu chorei muito, assim, tipo, eu chorei e falei, mãe, de verdade, eu quero medicina. Aí eu chorei e falei, velho, eu sei que isso aqui é o certo, eu sei que isso aqui vai dar certo. Tipo, em computação, eu sei que isso aqui vai dar certo. Mas eu não vou ser feliz. Não adianta, eu não vou ser feliz. Aí eu larguei computação e fui tentar medicina. Isso era já abril pra maio já. Foi, verdade. Abril pra maio, aí eu tava com o assunto atrasado, fui atrás, corri e tal. Não, mas quanto ao assunto atrasado, a minha preocupação nunca foi. Porque, assim, ele sempre foi um cara muito estudioso. Então, assim, quanto a conteúdo, inclusive ele já tinha sido monitor meu também. Então, assim, quanto a conteúdo, ele pegava. Não, eu já era monitor. Ah, tu era, né? Pronto. Eu era enquanto tava na faculdade. Pronto, então, veja, ele só tinha que correr atrás, correu atrás, juntou-se com o Joãozinho, que hoje eles estão juntos aí na mentoria, e deu certo. Então, assim, eu fiquei extremamente orgulhoso, porque, assim, tomar a decisão de deixar aquilo que é certo para o talvez é duro. É duro porque, às vezes, a família não apoia, às vezes o cara fica com aquele pensamento, será que é o certo? Então, assim, mas só quem sabe é quem vive. Pois é. Meus pais me apoiaram super, então tornou um pouco mais fácil a decisão. Então, também tinha muita confiança, tipo, acreditavam, etc. Me abraçaram e concordaram. Aí depois veio o irmão dele, depois que ele passou, o irmão dele fez um intercâmbio, foi no Japão, foi? Foi no Japão. Aí fez um intercâmbio e voltou, aí veio conversar comigo, eu disse, ó, veja só, tu passar é uma questão de tempo. Porque o irmão dele também é tão inteligente quanto ele, mas o irmão dele é mais pro lado das exatas. E assim, curte muito, um menino muito do bem também, adora o irmão dele. E aí passou também, passou bem, passou com folga. Passou. Então assim, veja, o importante da fala dele, o quão faz a diferença um apoio familiar. Faz bastante mesmo. Minha mãe, ela me apoiou muito. Meu pai não foi tanto. Boa parte da família não foi tanto quando eu deixei. Mas eu entendi, não fiquei com raiva, entendeu? Isso passa. Depois as pessoas começaram a entender que essa era a vida que eu queria. E deu certo, e graças a Deus eu tô aqui. Tô tendo essa oportunidade de fazer esse podcast aí e tal. A gente aprova um bocado de gente. E graças a Deus, né, como sempre, a gente, agora nesse último resultado aqui, a gente, num dia, a gente aprovou 13 no FPS. 13. E foi 100 Enfim, a gente aprovou 20 medicina num dia. Eu estava fazendo uma estimativa, conversando com o Ian, a FPS são 60 vagas. Aí das 60 vagas, na chamada regular, eu aprovei 7. A grande maioria foi de colégio, que eu sabia que não ia entrar. Aí eu fui anotando as pessoas pela posição. Aí eu disse, olha, se a FPS chamar uns 40, eu vou aprovar uns 13, uns 10, 12, sei lá. Só que ela chamou até a posição 106. Pô, aí quando foi, me foi uma pá, eu mandando pra fazer já, e um atrás do outro, e a Unicap também botou no mesmo dia. E graças a Deus deu certo. Ainda vai vir outra chamada aí, e a galera que tá na fila vai chegar. Eu quero que você fale de 2 pontos de vista. Eu quero que você fale do ponto de vista de aluno, e eu quero que você fale do ponto de vista como profissional. Ok. Ó,
Se eu for da mentoria, eu faria assim. Uhum. Eu, aluno, faria assado. Pronto. Eu vou falar então o que eu recomendo na mentoria e o que eu fiz como aluno. Vá. Sim. Porque cada um vai ter a sua realidade. O que é que eu recomendo na mentoria? Descanso total. Ou a primeira semana para você tirar os atrasos do seu primeiro semestre e descanso total, porque o segundo semestre vem. E o segundo semestre vem forte. Que não é segundo semestre, né? São 3 meses e 10 dias. No caso, 3 meses e 10 dias. É. Então, tipo, a segunda parte, digamos assim, a segunda parte vem forte. Tipo, a segunda parte sempre vem mais forte. Porque é época de revisão, é época de fazer mais simulado, é época de, tipo, navalhar pro Enem ser o teu corte. Tipo, você passar, sabe? Então, o segundo semestre, a segunda parte, vem mais pesado de rotina. Então, você tem que usar o recesso para descansar. Tipo, sem debate. Eu, como aluno, eu passei a primeira semana estudando bem pouquinho. A segunda semana eu dormi, velho. Eu dormi, assisti The Big Bang Theory. Eu só saía pra comer e voltar pra cama depois. Aí veja como é interessante ele falar. Veja, uma coisa tão simples, dormir. Você não precisa ir pra uma farra, você não nada. Claro, tem gente que gosta. E eu respeito. Você tem que fazer naquela semana do recesso aquilo que lhe deixa bem. Isso. Aquilo que lhe deixa feliz, à vontade para fazer. Entendeu? Pode ser na última semana, pode ser na penúltima semana. O que você tem que se organizar é que você deixe essa semana para você organizar a sua saúde mental. Porque ele é a prova viva. Há alguns minutos aqui a gente falou que ele passou mal. Por quê? Porque puramente emocional foi fazer prova e vomitou sem ter nenhum problema clínico. Então, assim, pessoal, escutem a experiência de quem já está na sala dela há muito tempo e quem viveu e hoje faz medicina. Como... Deixa eu só pontuar um negócio muito importante. Vá. Que tu falasse aí sobre festa e etc. Tipo, é uma coisa que eu sempre falo bem incisivo na mentoria, pô. Tipo, você pode ir pra festa? Pode. Contudo, moderadamente, pô. Tem gente que quer, tipo, conciliar. Quando você diz conciliar uma rotina de quem quer passar em medicina com uma rotina de gente normal, tipo, gente normal, entre aspas, entenda que sua rotina é diferente. Não vai ser. Você vai ter amigos, por exemplo, eu que tava tentando há mais tempo, tem amigos que estavam se formando, que queriam sair comigo no domingo à noite, pô. Eu falava, não. Você tem que saber impor os seus limites. Então, quando você vai para uma festa, você tem que ter consciência que aquilo tem que gerar coisa positiva para o seu processo. Como assim? Quando eu ia para uma festa, era porque era uma festa de um amigo meu. É uma festa que meu amigo me chamou. E eu ficava até 4, 5 da manhã? Óbvio que não. Porque eu sabia que aquele sábado que eu ficasse até 5, 6 da manhã ia estraçalhar com a minha semana, pô. Tipo, eu ia desregular meu sono, eu não ia conseguir dormir direito domingo à noite, aí eu ia acordar quebrado na segunda, e não ia conseguir estudar, sabe? Tipo, eu acho que quando você tá nessa rotina, tem que ser algo pensado e encaixado. Tipo, você pode ir pra festa, não tô dizendo que você não pode. Modere. Tipo, entenda que sua rotina é diferente das outras pessoas, por enquanto. Eu agora tô indo para meus intermédios da vida, viro 3 noites jogando vôlei, e é isso, velho. Tipo, cada hora tem seu tempo. Você tá num momento de abdicação. Eu abdiquei. Na minha época de vestibular, pode perguntar para meus amigos. Eu chegava na festa e falava assim, 1 da manhã eu vou pra casa. Ponto. Não tinha discussão. Dava 1 da manhã eu falava, galera, eu tô indo pra casa. Não, fica aí, bebe. Não. Meu irmão, eu vou pra casa. Eu tô com outra meta agora. Sabe? Eu acho que vale muito isso de abdicar. Não é pra deixar de ir, mas é pra saber ir. Eu acho que mais é isso, sabe? Importantíssimo. Veja, é um pensamento maduro. Ele é um rapaz muito jovem e às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, falta maturidade. Veja, as pessoas, não, quando fica mais velho, fica mais maduro. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A maturidade, ela tá aqui, ela tá agora. A prova tá aqui, certo? Ele é muito jovem, mas ele tinha um foco, passar em medicina. E se ele tem um foco, passar em medicina, ele tem que fazer a renúncia. Como minha mãe diz, que ela escolheu uma renúncia. Ele renunciou de estar numa farra, porque ele entende que fisicamente para ele não vai ser legal. Tá. Ele ficou com raiva dos amigos? Os amigos de verdade deixaram
de falar com ele? Isso é muito importante. Os amigos de verdade deixaram de falar com ele? Não. Me apoiaram. Por Quando eu ia embora de 1 da manhã e eu falava, eu tenho que estudar, eles falavam, vai. O amigo falava, não, pô, fica aí, que estudar o quê, não sei o quê. Esse cara não tá nem aí pra você. Esse cara não tá nem aí pra você. Você é mais um. Você é mais um. Você é mais um dos bolo. colegas dele que tá no bolo. Que tá no bolo, né? Aquele teu amigo que é teu amigo, ele vai falar, mano, tá, vá pra casa. Se você quiser, amanhã eu tô na cafeteria com você, estudando, sabe? Que era o caso do meu amigo Jope, por exemplo. O Jope me acompanhou muito no vestibular, não fazia vestibular, ele trabalhava, mas sempre que eu queria estudar, eu tava, pô, não tô conseguindo estudar e tal, a gente ia pra cafeteria, eu ficava fazendo simulado, ele ficava calado trabalhando e apoiava, sabe? Tipo, eu acho que é muito importante isso. O amigo de verdade, ele vai te empurrar pra frente, não vai te jogar pra trás. Ponto. Então, o amigo de verdade vai fazer isso, vai dar 1 da manhã, ele não só vai te apoiar que tu vai, ele vai falar, ó, 1 da manhã, bora, Tchau. rala. Chegou a tua hora. Chegou tua hora. Uma sabe? coisa que eu não podia deixar de falar, tá? Uma situação, não vou dizer que é cômica, uma situação que me marcou muito, né? Porque a gente, todo ano tem muita prova muito e tem muitos depoimentos legais. Foi de um rapaz que a gente gosta muito, que ele é amigo dele e sou um amigo meu também, que é Botelho. Sim. Botelho, ele tá na UPE, fazendo medicina. São trigêmeos. Botelho, Letícia, então o nome da outra eu não me lembro, da Lívia. Os três foram no meu, eu provei os três. E Botelho, quando ele passou um ano depois de Samuel, o ano seguinte. Não, pô, foi no mesmo ano. Foi o mesmo ano? No mesmo ano. Só que tu fosse federal e ele UPE. Foi, isso. Pronto. Não Aí, foi que ele ligou pra mim? Foi. Oxi. Aí, veja, Botelho era 10 para meia-noite. 10 para meia-noite. O Enem saiu o resultado dele de meia-noite. 10 para meia-noite, ele comigo no telefone. Aí eu disse, Botelho, rapaz, eu tenho pra mim que tu vai passar. Porque a UPE são 52 vagas. E ele tava na posição 54. E foi desesperador. Porque ele tava na posição 54 e 52, tá fora. Aí eu disse, eu acho que tu passou. Pô, Marconi, que tu fala da boca de um anjo, não me dê esperança não, veja só. É porque tá um zum de troca de faculdade, porque a UPE, ela dizia que tinha bônus que não tinha, que tinha bônus que não tinha. E ela tava com medo de botar na UPE com bônus, entrar em justiça, dar problema de justiça. Sim. Aí a galera botou na federal que era mais seguro. Eu vi essa troca. Então eu disse, é bem capaz de tu passar. E isso era 10 para meia-noite. Desliguei, boa sorte, sei o quê. 00:02, o telefone toca de novo. 00:02, aí era, botei ele de volta. Marconi, vê seu WhatsApp aí. Aí ele mandou. Posição 50 de 52. Isso significa o quê? Você passou, meu filho. Ele foi a posição 50 de 52. Então, aquele que luta tem que ir até o fim. Tem que ir até o fim. Olha, Botelho é exemplo. Paulinho é exemplo. Paulinho estava dado como passado. Certo? Ele foi para a posição 72 de 70. E eu disse a ele, Paulinho, não se preocupe, viu? Vai passar. Vai passar. Da minha mentoria, Paulo. Pois é, vai passar, então não tem ponto correr. Então veja, o que você não pode é jamais baixar a cabeça e entender que aquilo não é possível para você. Se a luta for até o último minuto, ela tem que ser até o último minuto. Então assim, não baixe sua cabeça, siga em frente com seus objetivos, procure um profissional se você precisa, que eu recomendo muito. Não é porque é meu amigo, é porque ele é um cara extremamente estudioso, tá? Um cara do bem mesmo, do bem mesmo. E assim, sabe o que faz, sabe o que diz, e ele é a prova viva que já conseguiu a vaga em mais de uma vez em cursos difíceis, computação, medicina, foi o primeiro lugar da CISA, como eu tinha falado. Então assim, veja, todos os méritos são dele. Mas mérito maior ainda vai ser seu se você entender que tudo é possível, se você continuar. Concorda? Perfeito, concordo 100%. Meu querido, Topado. foi uma satisfação. Uma satisfação imensurável. Ele fala tão bonito, não é? Pessoal, muito obrigado por esse podcast maravilhoso. Veja, a porta está aberta, viu? Quando quiser vir de novo, pode chamar. Eu sei. A gente bota uma polêmica pô, aqui. Papai. Ele quer ver a bagunça, ele quer ver o caos. Eu não quero falar não, mas ele tava, veja, passou a tarde, de 7:30 da manhã até 4:30 da tarde, lá em medicina, veio direto para cá. Mãe, eu tenho que agradecer, não tenho o que discutir, né? Então, satisfação enorme. Meu amigo, sucesso em medicina, sucesso na sua mentoria. Dá um cheiro no Joãozinho. Vou dar 2. No seu irmão maravilhoso. E, se Deus quiser, estaremos juntos no próximo podcast. Obrigado por estar aqui. Satisfação incrível. Beijo.
Sucesso sempre. Claro, e eu não posso deixar ir embora de mãos vazias, né, professor? Pô, que gratidão, eu tô chique assim, é? É, meu amigo. Ali, ó. Veja, deixa ele abrir para não, né? Olha. Pronto. É claro, a lembrança, né? Porque sabe, café está atrelado a quem estuda, né? Aí uma canequinha não faz mal a ninguém. Não faz mesmo, não. Eu tô precisando, inclusive. Olha, tá vendo tu? Perfeito. Gratidão para Tá enjoado das minhas já. Já. Agora eu vou beber olhando pra tua cara aqui. Né? Gratidão por estar aqui. Perfeito. Obrigado, meu amigo. Obrigado.